Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente fez por aqui uma atividade e eu lembrei de vir dividir com vocês esse conceito, né? Porque que é importante a gente permitir que as nossas crianças tenham experiências como essa. O Lucas já está bem acostumado a fazer atividades assim, a manipular materiais assim, né, mais delicados como o vidro, e essa atividade é justamente sobre isso. É uma atividade de transferência de líquidos, né, no caso, água, transferência de líquidos utilizando vidros, né? Então ele vai manipular aí materiais mais delicados, né, que precisam de uma certa atenção, de supervisão também, claro, né, mas é justamente sobre a gente permitir que ele treine essa capacidade, né, essa habilidade de conhecer, de manipular, de tocar materiais assim. Normalmente a gente tem um pouco de medo, né, de receio de permitir que as crianças cheguem perto, que elas manipulem, que elas toquem materiais, especialmente como vidro, né? É por isso que, claro, as atividades, as ações assim da criança que envolvem esse tipo de material precisam mesmo de uma supervisão, e vocês podem perceber que eu preparei aí o ambiente para o Lucas também poder fazer essa manipulação, né? Coloquei uma bandejinha, coloquei um paninho ali se ele precisar, né, para limpar a água que eventualmente cair. A gente pode forrar o chão também. Aqui onde a gente fez essa brincadeira é um ambiente tranquilo de limpar, mas se não for também, se você precisar, você pode forrar o chão todo onde a criança vai fazer isso. E por que que é importante, né, a gente permitir que a criança tenha esse tipo de experiência? Porque materiais como o vidro vão fazer parte da vida da criança. Eventualmente ela vai, né, encontrar o vidro no dia a dia aí, no convívio com a gente, no nosso cotidiano, e é interessante que ela conheça na prática a forma como ela pode, né, como ela precisa manipular esse tipo de material, como ela pode tratar esse tipo de material, né? Se ela nunca tiver a oportunidade de pegar, de tocar, de manusear, de mexer com vidro, por exemplo, ou materiais assim, né, mais delicados, ela vai demorar muito mais tempo para perceber, para entender por que é que esse tipo de material oferece um certo risco, que ele precisa ser manipulado de uma maneira diferente, com mais atenção, com mais cuidado. E as crianças têm essa capacidade, né? Elas conseguem compreender e sim aprender, absorver. Elas só precisam sentir da gente essa confiança, né? Receber da gente esse voto de confiança. Maria Montessori, que é uma das maiores influências assim do meu trabalho, da minha visão a respeito das crianças, do desenvolvimento infantil, ela já defendia o quanto a gente permitir esse tipo de experiência com materiais variados, materiais diferentes para a criança, quanto isso possibilita um desenvolvimento melhor, né, maior da autonomia da criança, da autoestima, da motivação da criança. E é fato, é verdade, gente. Eu posso comprovar para vocês na prática que com a nossa experiência o quanto faz diferença o Lucas receber esse tipo de confiança da nossa parte, né? Claro, de novo, sempre com supervisão. Quando a gente vai apresentar esse tipo de material, esse tipo de atividade assim mais preparada, como eu fiz pro Lucas, vocês estão vendo aí, é legal a gente não colocar muitas coisas, né? Muita informação. Vocês viram que eu separei aí uma jarra, 2 copinhos, coloquei um funilzinho aí, que não é de vidro no caso, né? Mas eu achei legal para ele brincar, de manipular, né? De passar a água por dentro do funilzinho. E é legal isso mesmo, a gente oferecer poucas coisas para que a criança possa focar mais na ação em si mesmo e não, né, se distrair com a quantidade de coisas e de possibilidades no caso. E um dos ensinamentos que vem também de Maria Montessori é que uma das formas da gente manter a nossa criança protegida, segura, ciente, né, dos perigos, dos riscos, é a gente justamente oferecer essa oportunidade, esse tipo de experiência para ela. Porque se a gente nunca permite que a nossa criança encoste em um material como vidro, por exemplo, os riscos de um acidente são muito maiores, porque ela não vai saber o que fazer quando ela tiver que manipular um material como esse, né, um copo de vidro no caso, ou quando ela encontrar com uma escultura mais delicada, uma peça de decoração de vidro na casa de alguém. Então essa é uma das vantagens de a gente permitir esse tipo de experiência no cotidiano mesmo da nossa criança. A gente não precisa elaborar uma atividade assim necessariamente como eu fiz, mas a gente pode permitir que a nossa criança beba água no copinho de vidro, que ela sirva a própria aguinha. Então é justamente por isso também que a gente diz que esse tipo de atividade assim são atividades de vida prática, né, da vida ali que fazem parte do cotidiano da criança, porque
ela pode se servir, né? Ela pode aprender a servir a própria água, a servir a própria comida, né? A própria refeição ali. Então, a gente treinar esse tipo de movimento também, não só transferir líquidos, mas transferir também sólidos, né? Fazer a transferência de grãozinhos de uma bacia para outra, de um pratinho para o outro, utilizando utensílios da cozinha, tudo isso, né? E essa é uma outra vantagem desse tipo de experiência, desse tipo de atividade, reflete na satisfação da criança, porque quando ela sente essa confiança que eu tô dizendo, né, que a gente tá conversando nesse vídeo, quando ela sente essa confiança da nossa parte, esse tipo de oportunidade, né, esse voto que a gente dá para ela de autonomia, né, de possibilidades, ela se sente muito feliz, muito realizada e muito satisfeita, né? Uma criança que sente que tem autonomia, que tem possibilidades, que pode manipular as mesmas coisas que ela nos observa manipular também, né? Que sente que a gente confia que ela tem essa habilidade, né? Que ela pode desenvolver essa habilidade porque ela tem essa capacidade, é automaticamente uma criança mais satisfeita, mais realizada. E a gente consegue sentir, sim, os efeitos disso no comportamento, nas emoções da criança ali no dia a dia. Fora que a gente diminui bastante também a curiosidade da criança em querer mexer onde não pode, né? Em querer pegar coisas que são mais perigosas, porque ela já vai ter, né, no dia a dia ali, oportunidades de conhecer e de manipular esse tipo de material. Então, a gente também sente um efeito nessa parte aí, com certeza também reflete na tranquilidade da criança em relação a isso. E, pessoal, oferecer esse tipo de experiência assim para a criança não significa também que a gente está ensinando para a criança não depender da gente, né? A só servir sozinha ali a própria água, a própria comida, né? A própria refeição. Então, se agora ela aprendeu, ela não precisa mais da gente. Não é sobre isso. Primeiro, porque a criança, claro, precisa de supervisão, né? Sempre muito importante reforçar isso. Por mais que a nossa criança seja habituada, assim como o Lucas é habituado desde cedo. No final do vídeo eu vou deixar algumas imagens do Lucas brincando, assim, também, com água, com vidro, né, manipulando o vidro, transferindo líquidos, transferindo sólidos também. Ele já brinca há muito tempo assim, então por mais que ele já seja habituado, ele não fica sem supervisão, né? A gente confia nele, a gente sabe que ele tem essa habilidade, que ele já conhece, mas mesmo assim ele é uma criança, ele está em desenvolvimento e ele sim depende da gente, né? Ele é dependente da gente em vários aspectos. Então isso não significa também que porque a criança aprendeu a servir a própria água, né, a servir a própria comida, a fazer várias coisas, a desenvolver ali várias habilidades, isso não significa que ela não vá querer também que eventualmente a gente sirva, né, a gente esteja ali com ela interagindo também, porque isso também para a criança significa uma troca afetiva, uma maneira de comunicação, né, de afeto mesmo com a gente. Então a criança pedir para a gente oferecer a refeição para ela, né, dar uma comida na boca, por exemplo, ou servir no próprio prato, isso não significa que a nossa criança não está desenvolvendo a autonomia, tá bom? É bom a gente tomar cuidado também com as nossas expectativas. A criança, ela tá se desenvolvendo, ela tá aprendendo, ela tá descobrindo sobre tudo, mas é importante também, por outro lado, que ela sinta que ela tem essa segurança, né? Que ela pode contar com a gente, que ela pode reforçar as bases dela, né? De apego, de segurança, sempre que ela quiser também. O que é? Um copo. Você foi buscar mais um copo, cara? Eu vou pegar. Mãe, você vai ver caindo a papel do buraquinho do fininho? Eu vou ver. Caiu. Ficou. Caiu. Yay! Mãe, eu vou pegar mais um copo. Mais 2 copos. 2 copos? Eu peguei mais 2 copos. Eu te Amo. muito. Muito Primeiro eu vou muito. colocar nesse copo, nesse copo e nesse copo. Tá bom, você vai experimentar em todos os tipos de copos? Primeiro.
E essas são imagens do Lucas mais novinho, da época que ele ainda era cabeludo, um bebê cabeludo, brincando também dessa forma, com essa mesma jarrinha, inclusive, né, com vidro. Peguei esse vídeo lá do meu Insta. E, pessoal, não tem uma idade certa, tá? Pra gente apresentar o vidro na vida da criança. O Lucas aqui, ele já bebe aguinha no copinho de vidro desde os 6 meses, desde a introdução alimentar dele. Então, a gente vai sentindo, vai apresentando pra criança, vai entendendo como ela conhece também, né? Observando aos poucos como ela lida, como ela vai entendendo, permitindo e supervisionando sempre ao mesmo tempo, cuidando com a nossa expectativa sempre também, né? Tudo para que seja natural e que seja gostoso também para a criança, né? Para que ela possa curtir de fato esse processo, essa descoberta, esse aprendizado, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí também que a gente vai conversando. Beijo, tchau!